Como é que tá aí? Deu? Bora lá, pessoal. Hoje nós vamos lá na página 210. Administração Pública. Dispositivos constitucionais. Tamo aí. Como dizia aquele poeta lá de Brasília, a luta continua, companheiro. Aquele poeta lá de 9 dedos. Que isso? Aquele é um poeta. Pessoal, isso na última prova nossa caiu. Uma questão desse negócio, nós vamos ver aí. Só recapitulando, 210. Recapitulando e seguindo. Isso, direito administrativo. Recapitulando e seguindo. Na minha última aula, eu cheguei aqui e falei esse assunto aqui, ó. Recorda comigo aí. Tem o que falou ali, falou mesmo, nem comecei, já tá falando que eu falei. Tá bom, hein? Esse é amigo mesmo. Hein? Agentes públicos. O que nós vimos? Toda pessoa que trabalha para o Estado, não é isso? Obviamente, Estado naquele conceito mais amplo. Se ele prestou concurso ou não, se ele é contratado, se ele é efetivo, se ele recebe, se ele é nomeado, se ele é comissionado. Qual o vínculo? Não importa. Se ele trabalha, mesmo que um dia nós já vimos aqui, jurado, mesário, não é isso? Ele é agente público. Então, essa classe é todo mundo. Aí nós temos os agentes políticos. O que nós vimos? Estão no topo da estrutura do Estado. Quem são esses? Presidente, governador, prefeito, senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, secretários, ministros. Havia dúvida, eu coloquei aqui porque hoje a maioria já cita juízes, promotores, que têm poder de representação do Estado. Representam um poder e, obviamente, representam o Estado. Falamos também dos agentes, dos militares, não foi? Depois? Militares são aqueles que têm regras próprias aqui. Lógico, esses dois aqui têm. Mas militar tem regra específica. São regidos por disciplina e hierarquia. Então hoje é classe própria. Depois nós falamos dos agentes em colaboração. Ó, colaboração com o Estado. Aqui nós falamos em dois. Os honoríficos e honorífico. Honor vem de honra. Você lembrou de quem? Mesário, jurado, não recebem, não é isso, pessoal? Não tem remuneração. E dos agentes delegados. Delegados é aquele que recebe uma delegação para praticar uma função que em tese seria o Estado. Um exemplo nós temos, os cartórios. Depois nós falamos aqui em servidores públicos. Servidores públicos. Aí nós vemos duas classes. O servidor estatutário, que é aquele que tem suas regras, seus direitos, deveres, regulados em uma lei, em um estatuto. No nosso caso aqui, é a Lei 869 de 52. Lei novinha. Esta lei, quem já leu a lei, viu que tem muita coisa que está errado. Por quê, Wilson? Porque de 52 para cá, não deu tempo da nossa Assembleia Legislativa modificar a lei. É muito pouco tempo para eles. Então o cara não deu tempo. Simplesmente ele estressou com tanta coisa que fazer e não fizeram o projeto de lei para mudar. Então você pega lá, tem licença gestante de 90 dias até hoje. Qual que é o prazo, pessoal? Pessoal, mas como é que eu faço? Pessoal, se cair na sua prova, isso é uma questão primeiro. Essa questão, essa é nula. Então, o aluno que quer cancelar tudo, ele vê um errinho. Ele não entendeu o negócio dele, professor, recurso. Não ganha, pessoal. Agora, essa é nula. Se não houver resposta de 120 dias, professor, mas se cair segundo a lei 869, o cara que fizer isso está dando um tiro no pé dele. Porque não existe licença gestante
Por mais que esteja nesta lei, hoje não existe no Brasil licença menor que 120 dias. Pode haver até mais, né? Não é isso? Mas menos que isso não. Então ele cita a coisa que está correta ou ele vai arrumar pepino para ele. Que nós vamos ir atrás. Então, ó, essa lei regula Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado. Se eu estou dizendo que é civil, obviamente estou dizendo que militar está fora. Assembleia Legislativa do Estado. Como você é servidor do Estado, quem faz esse projeto de lei, quem vota, né? Quem vota é Legislativo Estadual. Depois nós vimos que nós temos os servidores chamados de empregados públicos. Os empregados públicos terão seus direitos, deveres, obrigações regulados pela CLT. A diferença básica de um para o outro, a gente acha que é concurso, mas não é. Ambos prestam concurso. A diferença é o regime jurídico. Quais os direitos que eu tenho? Quais os deveres que eu tenho? Algumas carreiras do Estado, por uma questão meio lógica, não podem ser seletistas. Uma questão simples, pessoal. CLT manda embora a hora que ela quiser ou não. Como é que você vai lidar com preso? Como é que você vai prender alguém? Como é que você vai fazer inquérito? Como é que você vai julgar alguém sendo seletista? Você acha que vai rolar, não? Insegurança total, né? Eu já falava aqui nas minhas aulas. A lei não defende você. A lei defende o cargo. Você estando lá, você tem as benesses ou não? Então a lei não dá porte de arma para o Ricardo. A lei dá porte de arma para o agente penitenciário. Para ele se defender. Você está lá? Então você vai levar as benesses do cargo. Os direitos. E, obviamente, os deveres do cargo. E depois nós vimos a terceira classe de servidores, que são os servidores contratados temporariamente. O que o texto fala? Que esse contrato ele é excepcional. Ele é de relevante interesse público e excepcional. Bom, pessoal, lembrando disso aqui? Última aula. Caiu na prova, nós estamos tranquilos. Estamos? Dúvida? Não? Vai comigo agora, página 210. Administração pública. Administração pública. Princípios constitucionais. Então nós já estamos sabendo o que é a administração pública, não já, pessoal? Vocês lembram? É um conjunto de entes políticos. Então, ó, conjunto de entes políticos. Quem são os entes políticos? Entes políticos, quem são? Os que têm autonomia total para poder agir. União, estados, municípios e Distrito Federal. É um conjunto de entidades ou entes administrativos. Lembrou? Descentralização? Então, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Eu vou apenas lembrá-lo, mas você só vai lembrar disso em prova se aparecer isso lá. Então não invente. Lembra que nós vimos aqui consórcio? O que é consórcio, então? Uma gestão associada de serviço público, não é isso? O consórcio pode ser entidade de direito público ou de direito privado, lembraram? Se for direito público, você inclui onde? Aqui. Se for direito privado, é uma associação. Simples, ok? Se for direito público, você aparece na sua prova lá. Consórcio público de saúde entre municípios da região metropolitana. Integra a administração indireta de todos os entes consorciados. Tá certo?
consórcio público de saúde entre os municípios que formam a região metropolitana de BH. Esse consórcio fará parte da administração indireta de todos os entes consorciados. Tá certo? Certo. Indireta. Não é autarquia? Não é equiparado? Então tá aqui, ó. Ok, pessoal? Como eu percebi que vocês estão lembrando de tudo, depois vocês leiam de novo lá, hein? Percebi pelo olhar, esse negócio de consórcio, eu já fiz um no banco. Não é isso não, filho. Falando de consórcio público, nós vimos aqui. O cara tá longe. Beleza ou não? Então lembra desse negócio. Depois vocês leem lá. É Lei 11.107. Então, ó, a administração pública é um conjunto de entes políticos, de entes administrativos, é um conjunto de órgãos. Pessoal, de novo esse negócio, eu preciso lembrá-los. Órgãos e agentes públicos encarregados de realizar a função, de praticar a função do Estado. Ok, pessoal? A administração pública é todo mundo aqui. Aqui que nós vimos, ela pode ser direta, ou centralizada, ou indireta. Não é isso? Ok, pessoal? Vocês estão bem, né? Vocês dormiram, não? Não? Tá parecendo que todo mundo, nem eu, também não dormi, não. Não. Porque tá difícil aqui hoje. Bora lá. Todo mundo aqui, ó, é regido por princípios constitucionais. Administração direta, princípios constitucionais. Entes administrativos, princípios. Órgãos, princípios. O agente, ele pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser? É assim? Para esse concurso eu vou fazer do jeito que eu quiser. A SEDES pode fazer como ela quiser? Não. Não tem algumas bases, alguns princípios? Aí o texto fala assim, ó, a administração direta, e a indireta são regidos por alguns princípios. Leia comigo lá, ó. Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Aí já gritaram lá, ó, limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Esses princípios aqui, nós vamos dar nome de princípios expressos. Tem algum princípio que não está expresso aqui, mas eu preciso seguir? Tem, pessoal? Ou só isso aqui basta? Tem vários outros. Esses princípios são princípios expressos. Tem princípio implícito? Claro que tem, pessoal. Isso aqui não esgota tudo, não. Hein? Tem muito mais princípio. Quer exemplo? Tem princípio hoje, muito usado, da razoabilidade. Até 94, razoabilidade. Guarda comigo. A Polícia Federal, para você prestar concurso para ela, bom dia, você tinha que ter no máximo 35 anos. Claro ou não? Você acha razoável o cara ter 35 e já está esgotado para ser policial federal? Você acha razoável, vamos lá pela lógica, a polícia militar limitar a 30 anos? Hein, pessoal?
Eu acho que a federal limitar a 35 não tem razão. Mas a PM limitar a 30 eu já acho que tem razão. Sabe por quê? Quando eu falo de militares, eles usam como regra o corpo ou não? Diariamente? Já pensou o militar com 65 e o bandido com 18? Então, obviamente, não tem razão, e o Supremo entendeu assim, da polícia limitar, da Polícia Federal limitar o cara que vai ficar carimbando aeroporto de Receita, que ele tenha no máximo 35 anos. Assim como tem razão da PM limitar a 30 anos. Que são funções distintas ou não? Percebeu? Razoabilidade. Toda vez que o Estado age, ele tem que agir mirando sempre o interesse público. Então, quando ele motiva as decisões dele, tem que ser algo razoável. Então, é princípio que não está aqui, mas é princípio utilizado. Então, falando na sua provinha, princípios constitucionais. Você lembrou de quê? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Do LIMP. Bora lá, rapidamente, explicando cada um deles. O que é legalidade, Wilson? Vou dar o nome de um aqui, ó. Lá no artigo 5º, inciso 2, nós vimos o princípio da legalidade. O que fala lá? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esta legalidade, nós vamos dar nome de legalidade de autonomia da vontade. O que eu estou dizendo? Que você, eu, nós somos livres para fazer tudo aquilo que a lei não nos proíbe. Claro ou não? O limite está aqui, a lei. Você pode fazer tudo aquilo que ela não proíbe. Agora, você como servidor público, a legalidade que nós chamamos é legalidade administrativa. O que é isso, pessoal? O servidor, o agente público, só pode fazer o que a lei determina. Claro, pessoal? É diferente ou não? Eu só posso fazer o que a lei determina. Enquanto servidor público. Enquanto particular, eu posso fazer tudo aquilo que ela não me proíbe. Essa aqui é a autonomia da vontade. Eu sou livre. O limite é a lei. Aqui não. Eu só posso fazer se a lei determinar. Você está numa estrada, a estrada permite que você vá até 150 por hora. Então, você pode ir até 150. Agora vem a mesma estrada e fala, se for servidor público, só pode andar a 80. Então você não pode mais. A lei, ela vai te dar os comandos dela. Ok, pessoal? Lembra aquela história que eu sempre comento aqui, ó? É uma questão de competência, cada um na sua. Aluno que perguntou para mim, quem é que manda mais, a Polícia Civil ou Polícia Militar? Ele não entendeu nada até hoje. Nada. Ele está, sabe, mirando outra coisa, que não concurso. Eu falei, filho, quem que manda mais, a Receita Federal ou a Receita Estadual? Aí ele gritou, federal, né, professor? É federal. Então, peraí, se o imposto for estadual, a Receita Federal pode atuar? Não. Então é cada um na sua esfera de competência. Assim é Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário e Execução Penal, vocês? Cada um na sua. E você tem que fazer o que está na lei. Competência decorre de lei. Legalidade é isso. Legalidade para nós, servidores, é isso. O agente só pode fazer o que está determinado pela lei. Foi claro ou não?
Legalidade, duas visões. Legalidade, autonomia da vontade. Legalidade administrativa. O 2, impessoalidade. O que é impessoalidade, pessoal? Impessoalidade é o Estado mirar sempre o interesse coletivo, o interesse público. Esse princípio também é chamado de princípio da finalidade. Melhor exemplo de impessoalidade. É concurso público ou não? Está lá. Tantas vagas, 1000 vagas. Se você é branco, ou negro, ou gordo, ou magro, ou feio, bonito não vou falar não. Mas se você é diferente, importa alguma coisa? Muda alguma coisa ou não? Qual o critério? Passar no concurso. Não é, pessoal? É impessoal ou não? É impessoal. Então, impessoalidade é eu mirar sempre o interesse coletivo. Contra quem? A favor de quem? Não importa. Vou praticar um ato mirando o interesse público. É finalidade. Finalidade sempre pública. Teve um caso agora em Minas, uns anos atrás, de precatório. Precatório, a lei fala que a ordem é cronológica. Entrou primeiro, recebe primeiro. Um desembargador aqui em Minas Gerais, que viu alguns parentes na fila, mandou inverter a ordem. Fala, parente meu não pega fila não, filho. Determina o pagamento imediato. Ô, gente, é cara dura demais, né? Na tora mesmo. Pagamento imediato. Com penhora na conta do Estado. Mandou ir lá buscar o dinheiro. Obviamente, isso é pessoalidade. Ele agiu mirando interesse particular ou não? Então não foi impessoal. E para condenar, lá aí você pula, aí é diferente. É mais fácil mudar a lei, né, gente? Mais fácil mudar isso aqui do que conseguir condenar os caras. Porque eles se auto-julgam, né? Como o cara pensasse assim, hoje eu estou aqui, mas amanhã eu posso estar aí. E você pode estar aqui, então eu vou te liberar. Tem crime nisso não. A lei está errada. Vamos mudar a lei. Impessoalidade ou finalidade, mesma coisa, apareceu na sua prova. Segundo o princípio da finalidade ou o princípio da impessoalidade, o Estado deve agir sempre mirando interesse público, coletivo, sem interesse pessoal. Correto. Moralidade. Moralidade todo mundo conhece. Moralidade é conduta ética. É probidade. Moralidade é igual conduta ética. Probidade. Alguém ser honesto. Mas não é esse conceito comum que nós temos diário. Sabe por quê? Se você pratica um ato imoral, ele vai ser nulo na sua casa, dia a dia? Ou até nulo? Acho que não, né? Você vai ser, de algum modo, reprovado, as pessoas vão falar. Agora, se eu, na condição de servidor, pratico um ato imoral, guarde, o ato é nulo. Porque aqui a moralidade é moralidade com o dinheiro público. Não é o meu dinheiro que está em jogo. É de todos. Então, moralidade é conduta ética, é probidade, é boa fé. Não sei se vocês se lembram, nós falamos inclusive da ação popular, né? O que é ação popular, Wilson? É uma ação que o cidadão pode entrar contra atos imorais. Ok? Imoralidade com o dinheiro público. Tem uma questão que sempre cai, que nós vamos ver. Aliás, já vamos ver de novo. Aliás, ver direto. De novo não, eu só comentei, não falei explicando sobre ela. 37, parágrafo 4º. Acha aí comigo aí. Nem inciso não, viu gente? É parágrafo.
Deixa eu ver qual que é a página que está aqui. (216). Grifa esse negócio aí. 216, parágrafo 4º. 37, parágrafo 4º. 16. Grifa esse parágrafo 4º aí. 16 é a página. Parágrafo 4º. Acharam? Está dizendo assim, ó. Os atos de improbidade administrativa importarão. Quais são as consequências de alguém que pratica um ato contra a moralidade? Importa em quê? Ó, suspensão dos direitos políticos. Claro, pessoal? Direito político é o direito que nós temos de votar e sermos votados. Então a pessoa ficará suspensa de votar e ser votada, de participar da cidadania do país. Além disso, ele vai perda da função pública. Então, se tiver cargo público, já era, perde a função pública. Obviamente ele praticou um ato contra a probidade, contra o dinheiro, né? Os valores do Estado, valores públicos. Ele vai ter que também devolver isso ou não? Está dizendo aí o quê? Ressarcimento integral ao erário. Indisponibilidade de bens. Então tá aí, pessoal. A consequência de um ato imoral contra o dinheiro público é suspensão em relação a direitos políticos e perda da função pública. Atenção. O que eles fazem em prova? Existe a pena, não aqui, mas em alguma norma, alguma lei, existe a pena de perda dos direitos políticos? Existe ou não? Existe. Existe a pena de suspensão da função pública? Existe. Ou não existe suspensão, pessoal? O servidor errou, uma das sanções foi o quê? A suspensão. O famoso balão. Não é isso? Só que a consequência desse ato não é perda dos direitos políticos, não é suspensão da função pública. Mas eles sabem que isso existe. Então eles fazem o que em prova? Eles invertem isso. Eles trocam isso. Dizendo que o servidor que praticar ato contra a moralidade administrativa estará. Aí começa. Com seus bens indisponíveis, certo? Até que haja ressarcimento ao erário. Erário, cofre público, ok? E aqui eles trocam. Havendo suspensão da função pública e perda dos direitos políticos. Como essas penas existem, mas não existem aqui, a gente confunde. A consequência aqui é o seguinte, ó. Em relação a direitos políticos, haverá o quê? Suspensão. Em relação à função pública, haverá o quê? Perda. Vou perder. Claro? E, obviamente, meus bens ficam indisponíveis até que haja ressarcimento ao erário. Claro, pessoal? E vou mais longe, já que nós estamos aí, a gente já comenta. Olha o parágrafo 5º. O que ele fala? A lei estabelecerá prazos de prescrição. Lembra de prescrição? É um prazo que você tem para agir
é o prazo que o Estado tem para agir. A lei estabelecerá prazos de prescrição para atos ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, ok? Que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Atenção. Existe um prazo para agir, e aí você utilizou o dinheiro público indevidamente. Esta ação de ressarcimento do Estado contra você não tem prazo. Então alguém, sei lá, praticou um ato ilícito contra o dinheiro público lá em 1910. Pode ser que os herdeiros respondam por isso ou não? Eles vão ficar presos? Jamais. Responderão como? Nós já vimos isso aqui, perda de bens. Então, o herdeiro, o avô, sei lá, o avô praticou um ato ilícito. Você, neto, ele morreu, a lei garante o direito de herança, não é isso? Está para receber o dinheiro, vem lá uma ação. Ministério Público. Você está esperando o dinheiro, o Ministério Público no ar já pega eles. Está aqui. Espera, vamos discutir isso aqui primeiro. Que pode ser que você não receba nada. Pode ser que você pague do seu bolso. Aí não. Porque você vai perder o que você iria receber, iria ganhar. Claro isso aqui não? Então, quase tudo tem prazo para o Estado agir. Mas a ação de ressarcimento do Estado contra alguém não tem prazo. Agora, não confunda isso aqui imprescritível com aqueles crimes. Aqui não estou falando em crime não, viu gente? Aqui é ação civil de ressarcimento. Nós temos 2 crimes imprescritíveis. Lembraram ou não? Um deles é o racismo. O segundo é ação de grupos armados contra o Estado democrático. Ontem pude ver o Fantástico falando sobre um crime, né, que aconteceu lá no Rio Centro, em 81, filho. Se você fosse pegar pelas leis convencionais, estava prescrito já, não estava? A prescrição máxima são 20 anos. Só que o Ministério Público Federal entendeu, e é claro que não é só isso, tem que ter base para isso. Entendeu que o crime foi contra o Estado democrático. Se é contra o Estado democrático, nós vimos o quê? O crime é imprescritível. Foi claro? Estão querendo configurar tortura como um crime contra o Estado. Mas por quê? Qual que é a tática? É pegar a ditadura ou não? Aquela galera lá que torturou pouca gente que foi vítima deles, foram vítimas deles. Obviamente, se conseguirem entender, e hoje não é, tortura não é contra o Estado, é contra alguém, mas se entenderem que naquele caso foi em razão de circunstâncias e tudo mais, naquele caso não será prescritível. Eles vão poder entrar com a ação quando eles quiserem. Perceberam isso aqui? Então, parágrafo 4º. Alguém que utilizou o dinheiro público de modo imoral, contra a conduta ética, a probidade, a boa-fé, terá as seguintes consequências, seguintes sanções: suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, bens indisponíveis até que haja ressarcimento ao erário. O Estado, União, Estado, município, entrando com ação, cobrando ex-prefeitos, ex-presidentes, governadores, servidores que utilizaram o dinheiro público de modo errado, ilegal, criminoso. Qual que é o prazo que esses entes políticos têm para agir? Não há prazo. E convenhamos que isso está certo, né, gente?
Se houvesse prazo, do jeito que o Estado é lento, às vezes ele é conivente. Já pensou, o cara vai lá, utiliza o dinheiro público, fica bilionário, passa 20 anos, ninguém age contra ele. Ele vai rir da cara de todo mundo ou não? Fala, tô rico, com seu dinheiro, muito obrigado. Prescreveu. Que aqui, guarde, a pessoa já pratica o crime contando com a impunidade. O cara já pensa assim, aqui a lei é meio assim mesmo. Eu já vou fazer e aí não dá nada para mim. É igual o menor, né? Você já enquadra e fala, só para mim não dá nada. Ele já sabe que o negócio está torto mesmo. Ok? Então tá aí, moralidade é isso. Oi. É integral, pelo menos está na lei, né? Se for servidor, eu, você, essa galera, integral. Nós, servidores, ressarcimento integral. Se for Georgina, Maluf, Mensalão, essa galera aí. Não, devolver é o que está lá escrito, né? Publicado e que o juiz mandou. Agora, o que estão pagando aí é multa. É diferente. Não tem? Tem que pagar umas multas aí? Que tem uma turma inteligente que está contribuindo com eles. Eu tenho uma dó danada. Só que ninguém me deu o número de conta, senão eu ia depositar, né? Meu sonho é poder, né, depositar para aquela turminha lá. Não deu o nome, como é que eu vou depositar? Bom, aquilo é a multa. Agora, tem o dinheiro que foi desviado. Que eu nem sei quantos zeros tem numa ação dessa aí. É muito dinheiro. Eu estava, um dia desse aí, quinta-feira passada, batendo papo com um cara top de linha, sabe? Aqueles que você para que vale a pena. Cara, é doutor na área, um juiz aí já... Ele me disse um negócio, eu já estava pensando. Falou, Wilson, segura, pós-Copa nós vamos ter uma recessão. Porque é muito dinheiro que foi desviado, filho. Falou, tipo aquela pessoa que está levando, sabe, no cartão de crédito, empurrando a dívida. Uma hora vai ter que pagar, não vai? Eu estou falando isso não para te deixar desanimado, para você atentar que você precisa passar agora, nesse concurso. Entendeu ou não? Porque vai ter recessão. Nós vamos ter que pagar a dívida ou não? O filho, a nossa Copa ficou 3 vezes mais cara que a última. 3. Um estádio lá, você fazia, aqui você faz 3 lá. Isso é só para fazer o estádio. Ainda vem a Copa ainda. Você vai gastar o triplo com segurança pública ou não? Aí vem as greves aí. E aí vão quebrar isso para tudo quanto é lado. Isso tudo tem um custo ou não, pessoal? Então, quando eu digo isso, estou falando que o primeiro corte que o Estado faz, sabe onde que é? Os servidores, ou não? Quando a Dilma fala de não sei o que está em recessão, ela fala suspenso concurso. É assim ou não? Eu estou dizendo isso para você se animar mais ainda. Eu preciso passar agora. Quando vier a Copa, eu já estou fazendo curso preparatório. Já estou seguro. Não é? Porque é um negócio que nós vamos ter que pagar essa dívida. Porque são quase 5 anos já de gasto. E fica feio, né? Já que nós entramos nesse compromisso, falar que nós estamos devendo agora. Então você enrola. Você passa o cartão de crédito de novo. Você liga para o banco e pede paga o mínimo, exatamente, paga o mínimo. Agora, a partir de julho, você vai ter que pagar, porque senão você vai ficar devendo. E aí? É seu nome e vai. Fora que já é histórico, todo país pós-Copa que não soube utilizar os estádios e as obras, recessão. E nós temos estádio que nem onde tem estádio não tem futebol. Mas tem estádio lá de 1 bilhão. E o futebol? Não, vai chegar ainda. O cara já está antecipando. Foi o primeiro a construir o estádio. É igual o cara que vai comprar moto. Primeiro ele compra o capacete.
Falando, é mais barato. Eu vou andar lá no meu bairro, coloco ela aqui e falo, ó, tá de motor. Você guarda. E um dia você compra a moto. Aí depois você tira a carteira. A ordem não é essa, não? Capacete, moto, carteira. Não? Então, capacete, moto, carteira. Bom, beleza? Volta lá então. 37. Quando eu te falei isso, saiba usar o que eu te falei, viu? Fique com medo igual alguns. Não, professor, o que eu vou fazer? Meu filho, fica a cara nesse negócio aí, ó. Só isso, não tem saída. Moralidade, publicidade. Os atos processuais serão públicos. Os atos do Estado, como regra, é público ou não? Pessoal, esta é a regra. Publicidade. Ok, pessoal? E, aliás, regra, publicidade. Isso aqui, inclusive, é uma forma de controle ou não? Você passou lá em 200. Aí o cara que passou em 210 é chegado. Sabe? Aí no meio 210 antes do 200. O Brasil não tem isso não. Então vou dar exemplo da Suíça. Lá tem muito. Qual que é a forma de controle? O ato tem que ser público ou não? Como é que você vai entrar com o processo? Com base em quê? O Estado, quando faz isso, publica o ato ou não? Onde? No Diário Oficial. Além de ser uma garantia nossa, é forma de controle. E não faça igual alunos que eu já tive, né, pessoal? O cara faz a prova e fica esperando chegar a cartinha. Não sei de onde. Ô filho, acompanha isso. Você tem tantos meios. Você tem telefone, você tem site, você tem e-mail, você tem tudo que você tem aí. Utiliza isso. Então, forma de controle, de publicidade dos atos do Estado. Agora, isso aqui tem exceção, hein? Nem todo ato será público. Nós comentamos aqui, exemplo, o tribunal do júri é público. O júri é público? Acho que é, não? Hoje tem júri. Foro central. Só chegou lá, entrou, desce aquela rosca lá. Salão do júri 1 e 2. Te aconselho aí no 2, se eu conheço o pessoal que trabalha lá. O defensor e o promotor são top de linha. Você vai ter aula de direito penal do mais alto nível de graça, sem pagar nada. E penal na veia, vivo. Agora, você vai saber quem é que votou? A forma que votou? Claro. Hoje, se eu quiser saber, pelo menos deveria, está na lei. Nós temos uma lei agora, 12.527. Lei de acesso a informações. Se eu quiser saber quanto que vocês ganham, a escala de vocês, segundo a lei, tinha que estar lá. Não sei se está. Mas tem um link lá, transparência. Como é que é? Tá, transparência. Você tem acesso a tudo isso. Salário, descontos, o horário, a escala. Qual que é a regra, então? Publicidade. Claro, pessoal? Depois, nós temos o princípio, o último aí, ó, eficiência. Esse aqui, inclusive, eu citei na aula que eu dei aqui, ó. Lembra do fenômeno da agencificação? Lembra do estado máximo? O que é o estado máximo? Aquele que controla tudo. Hoje não é mais assim, né, pessoal? O Estado faz a regra geral, a base, e deixa a gente nos virar. Não é assim que funciona? Ele coloca órgãos para regular. Então, as agências nasceram com o fim de tirar o Estado burocrático. Hoje o Estado tem que ser eficiente, tem que produzir. Produzir mais, gastando menos. Agora, traz isso para a nossa esfera, para o servidor. Ocorre o que hoje? Você adquire a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Até lá, muito mais e depois também, você terá avaliações.
avaliação de desempenho. Não tem, pessoal? Vocês têm isso lá? Uma vez por ano, né? Mas todo ano tem que ter. Então guarde essa ideia que nós temos o seguinte. Depois que eu virar estável, professor, estou nem aí mais. O filho, você pode ser demitido, inclusive depois ou não? Pode. Eficiência é isso. Eficiência é a avaliação de desempenho, é cobrar resultados. Não só de nós, do Estado como um todo. Então guardou o seguinte: quais são os princípios que regem a administração pública direta e indireta? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Esses princípios são expressos. Tem outros que não estão aqui? Tem. Isso outros são chamados de princípios implícitos. Ok? Bora então, artigo 37 já foi o primeiro aí, o caput. Os cargos públicos, cargos, empregos e funções públicas. Cargos equivale a quem? Estou falando de quem? Do servidor. Servidor público o quê? Estatutário, né, pessoal? O servidor público estatutário ocupa um cargo público. O servidor empregado público ocupa um emprego público. O temporário ocupa uma função pública. O mesário ocupa uma função pública. Posso ter função que não tenha cargo? Posso. Ok, pessoal? Então, cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a quem? Aos brasileiros. Então, atenção. Não é apenas o brasileiro nato aí. Nós já vimos isso. É brasileiros natos e naturalizados. Essa é a regra também. Que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Então, atenção. Quem cria, estabelece requisitos, não é o edital. É a lei. O edital torna isso público. Então, quem cria requisito de nível médio e etc. e tal, quem é que criou? É a lei que cria o cargo. Então, o cargo de agente penitenciário no Estado tem uma lei criando, não tem, pessoal? Agente penitenciário. Tem lei criando o cargo. Essa lei estabelece os requisitos do cargo. Então, o edital não pode trazer nada daquilo que a lei já não trouxe. O edital simplesmente torna isso público. Foi claro? Agora, estrangeiro pode fazer concurso, ter cargo público no Brasil? Pode, desde que o quê? Que a lei que cria o cargo autorize. Ok, pessoal? Olha aí. E estrangeiros na forma da lei. Os professores da federal, do mestrado, doutorado, você tem vários estrangeiros mesmos, que dão aula aqui. Estrangeiro não é brasileiro naturalizado, filho. Estou te falando, estrangeiro que dá aula é servidor público da Universidade Federal de Minas Gerais. Inglês, espanhol, né? Tem muitos. De música, sei lá, uns negócios assim. Direito tem alguns. Agora, ele pode fazer isso desde que o cargo, que é criado por lei, dê a ele essa permissão. Então, lembrou o seguinte, cargo público é acessível a quem? Aos brasileiros que preenchem, brasileiros, todos, nato ou não, que preencha o requisito da lei. E aos estrangeiros, desde que a lei que cria o cargo permita. Estrangeiro tem que ser na forma da lei que permita. E aí, qualquer regra é que nós, brasileiros, possamos aí prestar concurso e preencher os cargos públicos. Estrangeiro, só na forma da lei. Ok, pessoal? Olha aí, ó.
um quadrozinho aí. Atenção, quem cria requisito é a lei e não o edital. O edital apenas torna isso público. Olha aí as súmulas do Supremo legais, ó, vamos ler. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face ao artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Sabe como que é o nome disso? É princípio da razoabilidade ou não? Hein, pessoal? Então, o Estado, a lei, pode criar requisitos de idade, de peso, altura ou coisa igual? Pode. A depender do cargo, pode? Pode. Imagina o cara está prestando concurso para salva-vidas. E aí, ele está do meu nível assim para mais, sabe? E não sabe nadar. Ele quer estabilidade. Salva-vida, vou tentar, né? É. Você nada? Não, mas mais ou menos. Mais ou menos. O cara está lá morrendo e fala, o quê? Mexer com isso não. Estou fora. Então o Estado pode criar requisitos de peso, de altura, de visão, o cara não vê bem ou coisa igual. Pode. Desde que ele faça em lei. É o que nós chamamos de discrimen válido. Algumas discriminações são válidas. Mas aí eu já falei isso aqui, ó, esse é o princípio da igualdade. Que é tratar desigualmente os desiguais. Alguns cargos não existe possibilidade de a pessoa que tem deficiência prestar concurso para aquele cargo. Outros já tem. Vocês estão vendo agora que a Polícia Civil tem que ter reserva de vagas. Sabe por quê? Aquele policial civil que está na rua é exceção. É ou não? Você vê para a rua, geralmente é a Polícia Militar. A Polícia Civil trabalha mais internamente, investigando. O Estado está com uma ação correndo contra o Estado. Ó, o QoS da PM, quadro de oficiais de saúde. Aí estão pedindo para um médico ter idade limite de 35 anos. O cara tem que ser mais ou menos gênio. Porque o médico hoje estuda no mínimo 6 do curso. No curso. Mais 2, residência. Especialização e aí vai mais 9 anos. Pessoal, ele vai terminar o curso dele mais ou menos com 32, a média aí, geral. Tem que ter 3 anos. E tem mais. A medicina, quanto mais experiente, melhor ou não? Um dos poucos cargos onde o camarada está experiente e está melhor. Medicina, direito, outros casos mais. Aí entraram com ação onde o Estado tem que reservar vaga para quem entrou com o processo. E o cara está com 36, 37, e aí 40 e etc. Mas aí o Estado defende como? Se defende dizendo, não, o cargo é militar, então as regras são militares. Mas esse camarada vai trabalhar onde? Num hospital, não vai trabalhar pela rua. Então tem essa questão. Seria razoável limitar para 35 anos? Eu entendo que nesse caso aqui, ó, saúde, não. Percebeu? Tem que ser razoável. Quando o Estado limita você em direitos, tem que ter razoabilidade. Não é só falar não pode. Tem muitos cargos aí que tinha uns anos atrás limite e etc. Hoje não tem mais. Ela já existe. O que ela traz é um intertício de 5, podendo pedir mais 5, até 10 anos. A lei. Envolve o interesse da classe. Interesse era um. Sabe o que era interesse? A PM de Minas Gerais, quando lançou essa ideia, o interesse era ganhar igual Brasília. O interesse era só isso. Financeiro. Como Brasília pede
superior, eu não posso querer ganhar igual pedindo nível médio. O interesse é simplesmente financeiro. Como quem comanda lá são os oficiais, eles têm esse poder, e aí foi batendo até que o Estado entendeu. Assim. E fez a lei. Rebentou quem está fora. E sequer cabe ação, cabe? Você está fora, você vai entrar com o processo pedindo o quê? Não que eu queria entrar. Você não entrou, filho. Mas era meu sonho. Pois é. Fazer o quê? Bora aí. Súmula 684, ó. É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público. Isso a gente usa direto em resposta. A pessoa tomou pau lá no exame X lá. Você tem que protocolizar recurso. Hoje está até que mais claro, mas um tempo atrás, você ia lá no exame médico, o Estado colocava apto ou inapto. Só isso. E hoje, ocorre o quê? Inapto. Por quê? Precisa motivar o porquê que está inapto, né? Sabe por quê? Toda decisão cabe recurso. Então você precisa motivar para mim para que eu recorra. Claro ou não? Como é que você recorre de um inapto? Só isso. Está escrito assim, inapto. Recurso, como é que você faz aí o recurso? Eu ia colocar assim, eu sou apto. Ponto. Por quê? Você nem sabe o porquê que o Estado te deu pau. Só colocar, Estado, você errou porque eu sou apto. Hoje tem que motivar. E tem processo correndo um atrás do outro. Você vê agora, a PM começou o curso dela para soldado em fevereiro agora. Iniciozinho do mês. Janeiro, exatamente, janeiro. Tem aluno entrando agora. Nós já estamos indo para março. Tem. Tem aluno entrando agora, estava tendo que fazer uma grade de curso de novo. Por quê? Às vezes decide sem motivar. Às vezes decide motivando errado. Porque é funil, né? Chega uma hora que eu vou ter que dar pau ou não? Preciso funilar. No caso deles teve. Acho que para vocês não vai ter. Acho que no final, no seu concurso, vai sobrar vaga. Eu estou te falando, você concorre com você. Você não tem que ficar preocupado. Então, ó, motivou errado, com base nessa regrinha aí, a súmula entra com o processo, Estado motivar. E aí, obviamente, dessa motivação cabe recurso. Se teve direito meu lesado, eu vou correr atrás. Claro, pessoal? Inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos. Então, ó, investidura é igual a posse. Coloque isso aí. Investidura é igual a posse. Nós vamos ver a Lei 869. Ela vai dizer lá que o servidor é investido no cargo, na posse. Então, o servidor é investido no cargo, na posse. Então, atenção. Onde que você tem que entregar a documentação e seguir os requisitos todos lá? É na posse. Então, imagina você que está lá, tem primeiro grau e está fazendo o curso lá ainda. Aí vem com a dúvida, posso prestar o concurso, Wilson? Eu estou com o primeiro grau só. Pode ou não? Tranquilo. Lá na posse, você tem que ter segundo grau. Beleza? Agora você pode ter o pepino que você quiser. Nome no Serasa, no SPC, no Telecheque. Onde você quiser. Protesto, cheque, se você quiser. Sugiro a você, para você evitar transtornos, que lá na posse, você dê um jeito nisso. Bom dia. Claro, pessoal?
Sabe por quê? O Estado não pode negar você a vaga por conta disso. Claro? Mas ele nega? Nega. Aí o que você faz? Você vai gastar com advogado para ver se vai ganhar. Então é muito melhor, sei lá, liquidar esse negócio, ou então pelo menos pagar uma. Limpa o seu nome, você vai fazer a prova, depois você resolve. Porque o Estado não pode negar por conta disso, mas ele nega. Claro? E vai negar porque ele tem receio. Então tá aí. Investidura prévia, investidura é igual a posse. Os requisitos são entregues, são todos verificados na posse, na investidura. E concurso pode ser de dois tipos, ou concurso de provas, ou provas e títulos. No nosso caso aqui é concurso e provas, não é isso? Tem título? Não. Então é provinha, filho. Passou, vai para a próxima fase. Não passou, não. Vai para casa estudar. Estudar. Virão outras possibilidades. Não é? Provas ou provas e títulos. De acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego. Então, atenção. Eu não posso fazer concurso provas idênticas para cargos de natureza distinta. Claro, pessoal? A prova é de acordo com a natureza e complexidade do cargo. Então, pode ser que a sua prova seja mais difícil que a prova da Polícia Civil para nível superior? Pode. Pode. Eu tenho que levar em conta o quê? A natureza e a complexidade do cargo. Pode ser que tenha um cargo lá, mesmo que peça a nível superior, que não é tão complexo, não tenha uma natureza, né, tão complexa quanto o seu. Que se você vai ver aí, eu já vi isso, prova de nível superior mais fácil que nível médio. Não tem isso? Tem. A natureza do cargo é uma, a natureza do outro cargo é outra. Então a prova leva em conta isso. Natureza e complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei. Ressalvados. Esse é o grifo, ó. Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Então atenção. Aquilo que eu já falei com vocês aqui na aula passada. Vai comigo. Está logo na frente aí. O inciso 5. Inciso 5. Então, ó, nós temos aqui funções de confiança, cargos em comissão. A SEDES com certeza tem isso lá. Estou te garantindo. Todo órgão público tem. Acharam aí? A função de confiança, ela é exclusiva de efetivo. Quem é efetivo? É o servidor que prestou o concurso. Tá certo, tem isso lá, não tem, pessoal? Qual função que é de confiança lá? Coordenador? Dá um exemplo, vocês têm, não? O diretor é? Então, ou seja, diretor tem que ser servidor efetivo? Não? Então não é. Então é cargo em comissão. Claro ou não? Se você tem um cargo lá que só é ocupado por servidor que prestou concurso, isso é uma função, em tese, função de confiança. Claro? Então nós damos o nome aqui de recrutamento restrito. Eu tiro de onde? De quem prestou concurso. Ok? Aqui é, Ricardo. Aqui é recrutamento restrito. Ou seja, para você ocupar aquele cargo, você tem que ter prestado concurso. Você tem que ser efetivo. Não precisa ser estável, é outra questão. Estável é aquela pessoa que prestou concurso e já passou pelo estágio probatório. Efetivo é quem prestou concurso. Então, estou pensando assim, ó. Todo servidor estável, obrigatoriamente, ele é efetivo. Nem todo efetivo já é estável.
Mas se ele não vai sair, ele vai ser, porque o critério é temporal. Agora, função, cargo em comissão, nós temos de dois tipos. Recrutamento amplo, recrutamento restrito. Os cargos em comissão, parte desses cargos são de servidores, ok? Efetivos. Outra parte eu escolho dentre quem eu quiser. Então, com certeza, a sede deve ter muito recrutamento amplo. Não tem, pessoal? Aqui eu posso te dar exemplo, aqui eu sei. O secretário, ele tem que ser servidor ou não? Ele é promotor. Aliás, ele é procurador de carreira. É isso? O subsecretário, os diretores top, na diretoria top de linha lá, todos eles são de cargos em comissão. O governador nomeia quem ele quiser. Quem ele quiser ou não? Oi. Quem ele quiser. Obviamente, se a lei proibir que naquele cargo a pessoa tenha nome sujo, aqui não tem não, filho. Aqui você dá um jeitinho lá e resolve. Que o salário é lá em cima, não precisa ter nome, não tem como, né? E aqui tem um rolo danado. Bom, fui claro aqui, não? Aqui, efetivo. Presta concurso primeiro. Aqui não, você tem os dois cargos. Tem as duas possibilidades. Nos dois casos, são os dois casos, livre nomeação e exoneração. Eu nomeio quem eu quiser, a hora que eu quiser, e mando embora, exonero quando eu quiser. Sequer preciso motivar, ok, pessoal? Sequer preciso chegar e falar, ô Rômulo, você errou aquele negócio ali, hein? Então estou te exonerando por conta disso. Não. Exonero, doutor Rômulo Ferraz, e nomeio fulano de tal. Tchau. Hã? Qual função? Não, estou falando do secretário, não estou falando do promotor. Estou falando do secretário. Enquanto promotor está fora, ele prestou concurso, é carreira. Ok, pessoal? Então aqui é o secretário, Rômulo Ferraz. Tchau, filho, chega outro, quem é o próximo? Assina aí. Não gostei não? Vai embora também. Função de confiança exclusiva de servidor efetivo. Cargo em comissão, recrutamento amplo, qualquer pessoa. Restrito, vou retirar dos servidores. Nos dois casos, nomeação é livre, exoneração também é livre. Nos dois casos, tem que ter função, eles exercem função de direção, chefia e assessoramento. Ok, pessoal? Dá exemplo de uma amiga. Ela prestou concurso para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. TJ, legal? O juiz convidou a ela para ser assessora dele. Assessoria é cargo de recrutamento amplo. O juiz nomeia quem ele quiser. Um outro juiz convidou ela, porque ela é top de linha, para ser diretora de vara. Diretor de vara só pode ser quem é servidor. Percebeu? O diretor da vara dentro de um fórum, ele tem que ser servidor de carreira, legal? O assessor do juiz, não. O assessor é amplo.
O diretor de vara tem que ser de servidor. Perceberam ou não? A SEDES deve ter isso. Eu que não sei como é que funciona lá o sistema. Todo órgão tem. Leia comigo o 5 agora. As funções de confiança. Atenção, pessoal. Bora lá. Funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Perceberam isso aí, não? Exclusivamente por servidor que prestou concurso. E os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições percentuais mínimos em não, ou seja, parte é de carreira, parte é livre. Destinam-se apenas às atribuições de direção, o diretor de vara, chefia e assessoramento, assessor do juiz lá. Aí nós estamos falando do inciso 2 ainda, não estamos? Eu falava o que lá? Que concurso público tem que ser o de provas ou provas e títulos. Salvo exceção, os cargos em comissão. Que esses cargos eu não preciso prestar concurso nem de provas, nem provas e títulos. Não é assim ou não? Estão vendo isso aqui agora. Obviamente eu não tenho segurança, não é isso? Olha isso, o que ocorre com um servidor efetivo que pega um cargo, uma função de confiança e depois perde? Ocorre o que com ele? Ele volta para o cargo. Simples. Mas aí é o si. É complicado, né, galera? Então tá, segue. O prazo de validade de concurso é de até 2 anos. Então, atenção. Essa história que nós escutamos lá que o concurso vale por 2 anos, está errado, hein? O prazo é de até 2. Se quiserem prorrogar, não é obrigado. Se quiserem prorrogar, tem que prorrogar pelo mesmo período de validade do primeiro período. Então, o concurso valeu por 1. Prorroga por mais quanto tempo? É obrigado a prorrogar? Não. Prorroga se eu quiser. O Estado prorroga se ele quiser. Agora, se ele for prorrogar, ele tem que seguir uma regra. Qual que é? Pelo primeiro período. Foi claro, pessoal? Até 2 anos, prorrogável por igual período. Não é 2, prorrogável mais 2. É 1 período. Se quiser prorrogar, prorrogo pelo mesmo período. Então tem que ser tempos iguais. Tem mais. Só é possível uma prorrogação. Foi claro ou não? Então o Estado fez lá por 6 meses. Aí ele prorrogou por mais 6 e fala assim, pô, mas está dentro do prazo ainda de 2 anos. Prorroga por mais 6, pode? Uma única prorrogação pelo primeiro período. Então 1 ano mais 1. Ok? Aí vem na sua prova assim, ó. Durante o prazo improrrogável do concurso, os últimos 2 anos, o Estado pode abrir concurso para o mesmo cargo? Pode ou não? Sim. Agora ele é obrigado a nomear os do primeiro concurso. Então abrir concurso ele pode. Não tem problema algum. A questão é, não vai poder chamar os do segundo concurso, enquanto não esgotar os do primeiro, o prazo do primeiro. A gente teve concurso em Minas assim. Tá? Abriu o concurso para tanta vaga que aí o primeiro foi dando pau. Todo mundo que ficou não ia preencher. Então, durante o primeiro concurso, ele já lançou outro. Deixando claro, eu vou nomear todo mundo. Então, o cara já fez o curso relaxado. Eu vou ser nomeado. Claro? Aí, no outro concurso, também nomeou todo mundo. Eu sempre digo isso, o concurso você tem que fazer. Essa história, eu estou pensando em fazer, já está errado. Você, de vez em quando a gente escuta falar umas histórias assim. Semana passada a PM agora nomeou os 1.300 excedentes do concurso, um soldado.
Em 2008, a Polícia Civil fez o último concurso para nível médio dela, onde era 300 vagas, ela chamou quase 3.000. A Polícia Federal, em 2005, fez um concurso de agente da PF, hein? Teve 6ª chamada. Você entendeu ou não? Ela chamou 6 vezes. Então, chamou um alenhado. 22ª. Então, o concurso a gente faz. Tem essa história. Eu estou pensando. Já está errado. Com certeza vai ter muita gente dando baixa. Porque aqueles critérios que a PM olha com mais intensidade, ela olha durante o curso. E tanta gente que dá baixa, tanta gente que não quer. Tem gente que acha que é uma coisa e entra só pela grana. Você tem copo aí, filho. Nada melhor do que você julgar um aluno para poder olhar isso. Que é igual que esse cachorro bravo, sabe? Você amarra ele. E fala, vai! Se você quiser, ele faz. E aí o cara vai lá e enfrenta o negócio daquele, no outro dia está dando baixa. Você vai ver que tem muita gente que não quer aquilo. Entrou pelo dinheiro. Ou não? Ou todo mundo que tem lá ama a farda. Fui claro nesse inciso 2 aí? 3. O prazo de validade, já olhamos. O 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, esse prazo qual que é? O último período, não é? Aquele improvado em concurso público de provas e títulos, ou provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Foi claro? Posso ter um outro concurso da SEDES esse ano ainda, Wilson? Pode. Desde que convoque os do primeiro concurso. Sem problema algum. Não é? E a SEDES, eu acho que se ela fizer concurso uns 5 anos seguidos, ela não vai preencher essas vagas. Não porque você não vai passar. É porque tem muita vaga lá dentro. Que tem de contratado, 80% não é contratado, 16 mil homens, né? Uns 20% já é concursado, não é isso? Uns 20%. 3.200 concursados. E aposentar 3.000. Então, se ela fizer 5 concursos seguidos, ela não consegue preencher isso tudo. $5.500? Olha o inciso 6 aí. 212. Deixa ele, acorda ele aí. Produtividade sexta-feira. Mas sabe por quê? O Estado é menos gasto para o Estado chamar mais pessoas agora ou não? Vai abrir outro concurso, contratar de novo, gastar? Não, eu tenho certeza que esses 3.000 agora é só para segurar. Tem que ter vários, até preencher. Bora aí, pessoal, olha o 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Né, pessoal? Só tem uma classe que não tem direito a sindicatos. Quem são? Os militares. Aí é PM, é BM e militares federais. Para vocês terão direito. Como é que é o nome lá do sindicato? Hein, pessoal? Como é que é o nome do sindicato de vocês lá? Nem nome tem, não? Como que é o nome do sindicato de vocês lá? Sindasp. Sindasp. Ok? Olha o 7º. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Grifa aí, ó. Lei específica.
7º. Então, ó, mais uma vez eu volto. O militar também não tem direito à greve. Todos os demais servidores terão direito, desde que definido em lei específica. O que é uma lei específica? É uma lei ordinária. E toda lei, ela fala como regra assim, essa lei cuida disso, disso, disso e dá outras providências. Essa lei específica não trará outras providências. Ela vai falar apenas do assunto greve. Foi claro? Eu também falava o seguinte aqui, ó, que essa lei até hoje não veio, né? Se ela não veio, como é que faz, Wilson? Quando você tem um direito que falta norma explicando, como que é o nome da ação que cabe aí? Junção. Esta ação já entraram com ela. E o Supremo entende assim, ó, enquanto não houver a lei de greve do servidor, ele pode fazer greve utilizando a lei do seletista. O seletista já tem lei, ok, pessoal? Desde 89. Que regula como é que funciona a greve. Inclusive, essa tal greve que teve de ônibus aí, utilizaram a lei, que a lei fala que se for serviço essencial, tem que avisar com 72 horas de antecedência. Ok? Avisou, publicou no jornal, no rádio, tudo quanto é coisa aí. Bora! O servidor público também poderá fazer greve. Desde que ele não seja militar, óbvio que aí já não é servidor público, né? E tem a classe própria. E desde que haja uma lei específica. Não tem essa lei, utiliza-se por analogia a lei de greve do seletista. Grifa, lei específica regulando o direito de greve. Que nós temos. Ok, pessoal? 8º. Coloca aí, princípio da igualdade. A gente fecha agora. 8º, princípio da igualdade. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão, ok? A 8.112, Estatuto dos Servidores Federais, reserva até 20% das vagas, até 20%, para pessoas que têm deficiência. A 869, como ela é novinha, ela não traz reserva. Aí depende da lei, depende do edital, mas tem que ter reserva de vagas nos cargos compatíveis. Ok?